Ô Manu, vamos tomar um cafezinho? Ah, eu queria, mas eu tô amamentando, será que eu posso? Ah, eu não sei. Mas eu acho que a gente pode aproveitar hoje a convidada de hoje do podcast para tirar essas e muitas outras dúvidas. Bora? Bora então. Bem-vindos ao nosso episódio Alimentando com Amor, Mitos e Verdades da Alimentação. Eu sou a Manuela, coordenadora dos cursos de saúde do Senac São Paulo. Eu sou a Karen, docente e enfermeira do Senac também. Toca a minha. Então, pessoal, hoje, né, no nosso episódio sobre amamentação, falando sobre mitos e realidades, então, da amamentação, a Natália de Barros, enfermeira há 10 anos, com experiência sólida em pediatria, docência, enfermagem, consultoria especializada em alimentação e cuidados ao bebê. Ao longo da trajetória, buscando conhecimento técnico e sensibilidade no acolhimento às famílias, que é bem importante, a gente vai ver. Mãe do Heitor, não menos importante, talvez o mais importante, apaixonada por animais com 11 pets em casa, e casada, encontrando na família a maior inspiração para o trabalho. Bem-vinda, Natália. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui, obrigada pelo convite. A gente que agradece falar sobre um assunto tão pertinente, né, e tão válido assim, Que sobre a amamentação. E para começar, eu acho bem importante perguntar, né, é fácil amamentar sempre? não, de maneira nenhuma. É um aprendizado, né, então o bebê está aprendendo, a mamãe está aprendendo, estão se adequando a essa nova realidade, e daí assim eles vão encontrando o tom que vai caber para eles. Porque não é igual para todo mundo, não são os mesmos desafios, e também não é fácil para todo mundo, né. Diziam que era meio inato da mulher amamentar, mas na realidade não é. E quem não tem o conhecimento, quem não consegue adquirir ao longo da gestação, se torna mais difícil ainda. Muito bem, muito bem. Inclusive a Natália agora tocou num assunto que vem muito ao encontro da minha primeira dúvida, né? Existem muitos mitos e verdades, né? Muita opinião quando a mulher fica grávida, né? Todo mundo quer dar um conselho, quer passar Especialistas, né? exatamente. E isso é uma coisa interessante, porque quando o bebê ainda está dentro da mãe, né, muitas pessoas dizem: "Fica tranquila, o amamentar é instinto, tu vai ver, o bebê vai nascer e vai dar tudo certo". É, Natália, é verdade isso? É puramente instinto ou a gente pode trabalhar a família, trabalhar essa mulher, porque tem toda a emoção envolvida também, né? exatamente. A gente deve trabalhar a mulher antes. Porque se eu não sei o que que eu vou passar, os desafios pelos quais eu vou passar, eu simplesmente vou me deparar com aquele turbilhão de emoção, com aquele monte de problemas que eu vou encontrar, e isso vai ser um estresse muito grande. Daí é importante a gente salientar também que o leite, ele também pode variar conforme o estresse da mulher. Então, se ela tá muito estressada, ela não tá confortável, vai diminuir o leite. E aquela opinião, né, que sempre vem para dar aquele pinguinho a mais de estresse muitas vezes. Pra dar aquela insegurança para a mulher, né? Uhum. Porque o leite é o alimento da criança, é aleitamento materno exclusivo. Então, a criança depende disso para sobreviver nesse momento, né? Isso já é desde os primitivos lá, né? E daí vem aquelas opiniões assim: "Ah, o seu leite é fraco, não tá sustentando o bebê, ele não vai engordar", e a mulher pega isso pra ela. Daí o que que ela entende? Tenho que complementar. Precisa da fórmula, porque meu bebê não pode passar fome. E daí se ela complementa, ele vai preferir a mamadeira, que é mais fácil. Vai preferir a fórmula, que vai deixar ele mais saciado, né. E eles são preguiçosos, né. Isso daqui é mais é normal do bebê, né, o que facilita para ele, ele não vai mais poxa, se eu tô ganhando tão facilmente um leite, por que que eu vou ficar sugando e sugando e sugando, né. E olha que interessante. Então, além de desmistificar que é instinto, né? Acho que a Natália deixou muito claro que, além de ser um processo fisiológico e tal, precisa conhecimento. Conhecimento, técnica certa, né. E pelo que eu entendi também que a Natália disse, o apoio da família. É. Rede de apoio é tudo, porque a mulher ela vai estar fragilizada, num momento onde ela vai ter uma privação de sono. Porque o bebê não tem o mesmo ciclo de sono que a gente, né, ele vai dormir por períodos maiores às vezes, menores às vezes. Então ele tem ainda muito desregulado o sono dele. Além disso,
vai ter todo o estresse da amamentação, porque é difícil, dói. No início pode doer sim, pode dar uma fissura, pode doer, e isso vai gerar desconforto para ela. E daí, se ela não tem uma rede de apoio, alguém que leve uma água para ela, alguém que deixe ela confortável enquanto ela amamenta, que consiga fazer uma alimentação para ela, como é que ela vai se alimentar? Ainda cuidando do bebê, cuidando da casa, às vezes tem outros filhos, né. então uma rede de apoio é essencial. Verdade. E agora a Natália falando como a gente começa a vir coisas na nossa cabeça, da nossa experiência com amigas, como Dinda, como Eu tô tia. pensando na minha vivência lá, aquele período. Exato, né, e como a gente quando a gente vivencia aquilo, no caso a mãe, como a gente às vezes, por mais que tu aprendeu, às vezes a emoção, a frustração com algumas coisas, e por isso que tu precisa ali, então Dinda, avó, pai, vamos chamar para o jogo, vamos aprender. E uma coisa importante que nem tu falou, o amamentar desgasta a mãe também. Basta, ela precisa se alimentar bem, se dar bem Exato. e dormir bem. É. Então, daqui a pouco o bebê chorou, não é fome, ele já mamou. O pai ir lá, sabe, pegar essa criança, embalar, tentar outras formas de acalmar ele, né? É. Eu lembro que enfermeira, né, aqui 3 enfermeiras na mesa, ótimo isso. Mas aí eu já tinha trabalhado em maternidade e eu quando chegou, assim, meu bebê, eu pensei: "Meu Deus do céu", eu já não me lembrava quanto tempo cada peito, eu não lembrava como que eu dou banho e nada. E como realmente, né, quando não é muito "eu sei porque eu já fiz" ou porque, sei lá, eu tive outro filho, às vezes pode ter tido outro filho há um tempo atrás, cada um é único, É né. diferente. E eu também, né? Ai, sou enfermeira. Não, eu tive meu bebê, eu não preciso de ninguém. Na verdade, na época, eu não tinha assim tanto conhecimento da laser terapia, né, que eu tenho hoje. E eu pensei assim: não, eu não vou gastar com uma consultora de amamentação, não preciso disso. E eu aguentei no osso, assim, meu peito ficou em carne viva e eu queria socar a cara do meu marido, porque eu tinha dor para amamentar e eu precisava amamentar, eu queria dormir, eu ia de como e eu levei esse processo, claro, com muita garra, muita força, muita persistência, que também é preciso, mas eu podia ter tido esse apoio, Uhum. né, e deveria ter tido. Então falta muitas vezes a gente acha que a gente sabe, que a gente É. dá conta, e ter uma pessoa ali que te oriente, mesmo que tu tenha o conhecimento, mesmo que tu já tenha tido filho, É. é, nossa, de muita importância. E saber, por exemplo, assim, como saber quais são os sinais que o bebê mamou bem? Eita! Como é que tu identifica, né, até para dar tranquilidade para a mãe, né, após a mamada, quais são os sinais? Tem sinais? Tem sinais. O bebê, ele vai estar mamando, tá? Então ele vai mamar, mamar, mamar a mama. Como é que eu vou saber? Primeira coisa, como é que eu vou saber que ele tá mamando? Eu vou olhar, a bochechinha dele vai encher de leite e a papadinha vai também encher e fazer o movimento de deglutição. E eu também vou escutar o glu, glu, glu dele engolindo aquele leite. Além disso, no momento que ele estiver saciado, ele vai automaticamente soltar a mama. Se muitas vezes, né, o bebê recém-nascido, ele acaba dormindo. Ah, pegou no sono, né? Eles ainda são muito sonolentos. Então eu vou dar algumas estimuladas nele, né? Fazer movimentação nele, ou dar uma leve apertada na mama para sair um pouco mais de leite e ele lembrar: tô na mama, tô mamando, já estou nesse mundo. E daí ele vai retornar a mamar. Mas, geralmente, o bebê ele já larga a mama no momento que ele está saciado. Hum. E daí é importante que a gente mesmo assim oferte a outra mama. Uhum. Porque se ele precisar, se ele tiver vontade, ele vai mamar até se saciar de novo. E daí ele vai dormir. Eu preciso sempre ofertar as 2 mamas. Se eu não ofertar, uma vai ter uma demanda um pouco menor do que a outra. Sim. Hoje em dia tem os aplicativos, né, que eu lembro que eu baixei na época, que é pra te lembrar qual mama que tu terminou. Sim, tem tudo de Porque a tia não lembra, né. Sim. Mas uma pergunta, assim, sobre essa parte, assim, muitas vezes perguntam: "Ah, esse bebê tá mamando muito o tempo todo, é porque o leite é fraco". Não, não, de maneira Não, nenhuma. né. Tem várias coisas que influenciam no bebê mamar muito. Primeiro é a mamada efetiva. Ele está realmente extraindo leite ou ele está fazendo uma sucção não nutritiva? Que é quando ele fica só chupetando, mas não de fato enche a bochecha de leite e engole o leite. Isso é sucção não nutritiva. E daí tem também uma outra questão que, será que ele está assim só no peito por fome
ou por algum outro motivo, tipo um salto de desenvolvimento, uma cólica, um incômodo, né? Porque as crianças elas têm vários saltos de desenvolvimento ao longo do primeiro ano. E é como se a gente estivesse numa sala de aula aprendendo muitas coisas. A criança está adquirindo muitas habilidades novas, Uhum. e que são os então chamados saltos de desenvolvimento. Nesse momento, ele vai querer mais o peito, o aconchego, o conforto. E não é Segurança, né? exato, segurança. É o vínculo com a mãe, é ele se sentir seguro. E não necessariamente é fome. Então tem que avaliar todo o contexto. Tá mamando bem? Sim. Tá, então pode ser um salto? Pode, ou não pode. Então, o que que pode ser? Uma cólica que ele quer mais peito? Pode ser que ele tá com alguma outra dor? Uhum. Quanta coisa, né? Nossa, não é à toa que tem tanta oportunidade para criar dúvidas, né, na cabeça das pessoas. Sobre o tipo de choro, tu já ouviu alguma coisa de tipos de choro de criança? Esse choro é de cólica. Isso, se for isso no início, vamos pensar lá, se o teu bebê nasceu, né? Bebê nasceu, chora. Existe isso de eu conseguir reconhecer o choro do meu bebê? Olha, sim, tem essa possibilidade da mãe reconhecer, porque ela já sabe todo o contexto em que ela está inserida, né? Então, ela saber que ela já deu mamar, não pode ser. Acabou de dar mamar, não vai ser um mamar. Pode ser uma fralda suja, pode ser sono, né? Ai, mas também tem aplicativos até, que eu fiquei sabendo, e na época que eu tive o Heitor, eu não, acabei não baixando, mas que diz o que que é o choro do bebê. Mas olha, A tecnologia dos traduz já do bebê. Mas é muito assim, mais do contexto em que a mulher está inserida, que ela vai conseguir adivinhar, ó, é de fome, é de sono. Porque a mulher é muito observadora, né? Então ela também já sabe mais ou menos o que que o filho tá querendo dizer. Isso vai vir, assim, ao longo do tempo. Não conhecer, vai reconhecendo, né, mas no início não, nasceu, tá na maternidade, aí vem a avó e diz: "Se chorei é porque tá com cólica". Não, né. até pela imaturidade, né, neurológica do bebê. E que nem a Natália trouxe bem, é o conhecimento, é a afinidade aí dos 2 que eles vão criando, que não, eu acabei de amamentar, foi efetivo, por isso a importância do conhecimento e da técnica. Eu sei que a mamada foi efetiva, vamos pra fralda, porque até o vento que bate é novidade pra ele, e ele vai chorar, ele tá se adaptando. Eu acho que é muito tentativa e erro também. Então, no início, os pais vão fazer eliminações, né? O bebê tá chorando, vamos pro peito. Tá, bebê saiu do peito, segue chorando, vamos trocar a fralda. Bebê segue chorando, vamos tentar fazer dormir. Não dormiu e segue chorando? O que que será? Vamos então ver se ele tá com alguma outra coisa. Então é muito tentativa e erro. Mas assim, observacional e conhecimento da mãe no que se refere à tradução de choro. Porque não tem assim, não. O vizinho vai chegar e vai saber que o choro desse jeito é assim. Nenhuma IA também complementa o conhecimento da mãe, né. Ah, verdade, verdade. Muito bem, olha quantas informações. Me diz mais uma coisa, Natália. A mãe, quando está nesse momento de amamentação, tem restrição quanto à alimentação? Cebola, chimarrão, Feijão. café, bolo de chocolate. Meu Deus, coitada dessas mães, né? Assim, tem algumas coisas que podem vir a aumentar os gases do bebê. Sim, chimarrão, café, chocolate. Mas se a criança não está apresentando nada de alteração, não tem por que restringir essa mulher de ingerir. Uhum. Agora, toda vez que eu tomo chimarrão, meu bebê fica se contorcendo e apresenta gases. Daí sim, eu vou fazer uma restrição deste alimento, dessa coisa que eu tô observando que tá deixando ele desconfortável. Senão, não tem porquê. A única coisa que não pode é álcool. Então, álcool não é compatível com a amamentação. Assim como alguns medicamentos, né? Então, tem que ficar sempre bem atenta àquilo que for ingerir de medicação. Uhum. E tem também, né, já e vindo para esse gancho, assim, tem o Elactância, que é um site que diz ali, tu pode pesquisar o agente, né, que tu quer buscar, eu quero tomar um paracetamol. Vou colocar lá nesse site, Elactância, ele diz se é compatível ou não. Ai, que legal, olha que bem legal, né? Isso é de uma utilidade bem. Mas lembrando, né, que não se pode ficar se medicando sem um médico. Importante salientar isso. Bem importante salientar. E uma pergunta, né, tu falou ali, deixar o bebê nos 2 peitos, né.
tem um período mínimo para cada peito? Ah, posso deixar 2 minutinhos, preciso deixar? Não, é importante que a gente sempre esgote a mama. Uhum. Porque se eu colocar 5 minutos em uma, 5 na outra, ele não vai pegar todas as fases desse leite, que todas elas são muito importantes, né? Então tem o colostro, tem o leite de transição e tem o leite maduro. E é importante que ele pegue todas. A fase ali do leite maduro, né, que é a parte que tem mais quantidade de gordura, ela é super importante, ela vem mais para o final da mamada. E se ele não mamou, não esgotou essa mama, ele não vai estar pegando bem essa parte E é e vai ficar saciado. E é esse que ajuda pro bebê engordar, né? Exato. Às vezes ele não tá engordando, a mãe pensa, mas ele mama, mas ele tá ficando pouco tempo no peito, né? Pouco tempo no peito, não tá vindo aquela parte mais gordurosa. Olha que interessante isso, né? Porque ali no início a gente fala que tem que ter um revezamento das mamas, mas tem que ficar claro para a mulher que é para conhecimento, que é para os dois se conhecerem. Exato. Mas depois esse leite vai acabar vindo mais, né? E aí o bebê sim, vem a recomendação de esgotar bem primeiro uma mama. Mas, Natália, essa conversa me leva para uma outra dúvida. Olha só, Deus, estou que estou hoje. Meu Deus do céu, esse assunto me interessa. Ah, e se o bebê mamou, esgotou, relaxou, ficou de boa, dormiu? Uhum. E a outra mama tá estourando. Existem mulheres que começam a fazer febre, é verdade isso, né? É muito verdade. E daí o que que eu vou fazer, né? O bebê dormiu, eu não vou acordar a criança e na verdade ele vai recusar essa mama. O certo é, então, na próxima mamada, eu já ir para essa. Mas daí ela vai ficar desconfortável até ele acordar. Então o ideal é que eu faça uma ordenha de alívio, tá? Nesse primeiro momento, quando o bebê ele ainda é muito bebezinho, né, recém-nascido, não é interessante que a mulher fique ordenhando com a bomba extratora. A não ser, claro, que, nossa, ela tenha uma quantidade muito grande de leite e daí sim para aliviar ela. Mas a gente faz só a extração de alívio. Porque senão, tem uma coisa que se chama, ah, que é que o leite ele é controlado tanto pelos hormônios quanto pela demanda do bebê. Então, se eu ficar sempre tirando, ordenhando esse leite pela bomba extratora, eu vou produzir cada vez mais. E daí sim que eu vou fazer o engurgitamento, né, a mastite, porque eu vou ter muito leite sendo produzido e o bebê não dá conta. Então é só uma ordenha de alívio. Dei uma aliviada na minha mama, ela ficou um pouco mais molinha, me aliviou assim, porque a mulher fica desconfortável com aquele peso na mama, né? Aí eu espero meu bebê acordar e coloco ele nessa mama. E quando a mama não, tô encafifada aqui umas coisas, me deixa eu tirar as dúvidas. Quando a mama tá engurgitada, né, posso botar água quente no chuveiro para ajudar a aliviar, ordenhar, pente, eu acho que minha avó falava passar os pés depois assim ia desmanchar os caroços. Ah, que dor. Que são esses caroços? Na coitada da mãe, que só tá dente, mas meu Deus, a mama super sensível e a mãe postando pente. Ah, mas é, né, é o que vem, é o que vem. E no desespero da dor, de uma mama cheia de nódulos, porque criam-se nó que são esses nódulos? Por que ele surge? Que Então, os nódulos são, na verdade, as bolsas onde esse leite vai ficar armazenado, né? Então, a gente pode pensar assim, em várias bolsas dentro da mama, com algumas mangueiras que saem dela e que vão em direção ao mamilo, onde vai ser então liberado esse leite. Só que se essas bolsas estão muito cheias, temos duas situações, então, que pode ser o engurgitamento e a mastite posterior a isso, né? E além disso, também pode dificultar a saída desse leite da mama. Porque as bolsas ficam tão cheias que as mangueiras que estão na volta ficam obstruídas. Elas ficam tão apertadas que não consegue se drenar esse leite. Então, o que a gente tem que fazer é colocar gelo, compressa fria, para tentar nem desinchar essa mama, né, de inchar esses dutos, essas bolsas, para que esse leite consiga sair e daí o bebê vai mamar, vai sair com mais facilidade. E a mulher não vai ter essa mama pesada, quente, com febre, com dor, né? Que é muito dolorido. E daí do chuveiro, só mais uma coisa, que do chuveiro com água quente. Ok, na hora, alivia, né? Pode ser que o leite saia com mais facilidade, mas também podemos ter um efeito rebote e produzir mais leite e piorar a situação. Ah, entendi. E uma pergunta assim, já que estamos falando sobre mastite e tudo mais, as fissuras, né, tão temidas. Tem alguma coisa que a gente pode fazer para prevenir antes, né, tô ali grávida, gestante,
posso vir a ter fissuras. Já vou me preparando, vou preparando meu mamilo e depois que o bebê tá mamando, existe alguma coisa que eu posso, né? Porque muito eu ouvi e fiz, admito, sol, 15 minutos, né? Mas já Mas não foi abuso. Mas se fosse a bucha, eu ia pensar: "Meu Deus do céu". também tem que ter essa a gente talvez já tinha conhecimento para bom, mas minha mãe muito relatou de que tinha que passar algo mais áspero no mamilo para deixar ele resistente, para evitar as fissuras, isso E eu escutei isso na minha gestação, que eu deveria então pegar aquela bucha, né, que a gente escova o corpo, ele lava o corpo e passar no mamilo, porque o mamilo era que nem o nosso pé, ele precisa calejar. Ai, ai, gente, que dor, as mamas que estão sensíveis e eu passar aquilo, assim, ó, inimaginável. Mas o que a gente pode e devemos nos preparar sim, né, preparar as nossas mamas na gestação, mas com conhecimento. A única coisa que vai preparar é conhecimento. Para depois que o bebê nascer, a gente conseguir amamentar de uma forma mais leve, tranquila, porque o posicionamento, a pega influenciam muito nas fissuras. As fissuras surgem por pega e posicionamento incorreto. E geralmente, né? E isso acontece muito naquele período imediato pós-parto. Porque a mãe não sabe ainda posicionar a criança não sabe mamar, então pode acontecer. Por melhor que seja a orientação ali no primeiro dia, pode acontecer. Os dois estão aprendendo, né? Exato. Dá para dizer então que, por exemplo, assim, ali nos primeiros dias, se está doendo é porque tem algo errado. Tem algo errado. Pega o posicionamento. Perfeito, isso é uma dica Não dói. exatamente, porque essa fala a gente ouve muito, né? Ai, é normal amamentar, dói, mulheres se preparam. Não, Não dói, é uma maravilha. Quando se ajusta tudo. É muito bom, é gratificante, é gostoso. Prazeroso, né, com a mãe. Eu lembro que eu gostava muito, apesar de ter umas duas aqui, é muito prazeroso. Deus faz tempo que tu já, gente. Mas, realmente, assim, eu acho que essa fala é muito importante de não dói. Se dói, tem algo errado. Não tem conhecimento envolvido, tem. não tem técnica envolvida. Claro que a gente também tem que pensar em outras coisas, né? Por exemplo, não é só a pega e o posicionamento. Claro que são, a maioria dos casos, sim, é relacionado a isso. Mas pode ter o freio mais curto, que dificulta. Pode ter alguma coisa anatômica do bebê, né? Mas daí o pediatra tá sempre avaliando. Exato. Daí tem que ser avaliado por um fono, por um ped, né? Uhum. Mas 90%, não, 80, 90% dos casos é pega e posicionamento. E daí a orientação, conhecimento, né? Show. E persistência. E uma coisa, ela captada, eu tô impossível. Mas eu tenho uma pergunta antes. Mamilos invertidos. Pra quem não sabe, né, existem mamilos protusos, invertidos, enfim. Eu tenho mamilo invertido, eu não posso amamentar. Fato ou fake? Fake total. Por quê? Porque o mamilo, ele se projeta conforme a sucção do bebê. O bebê fez a sucção, conseguiu abocanhar bem a mama. O mamilo, tanto invertido, plano, né, qualquer um, ele vai se projetar mais ou menos 3 centímetros para dentro da boca do bebê. Então, ele vai ficar protuso dentro da boca. Porque várias vezes eu já ouvi, não, eu nem vou tentar amamentar porque meu mamilo é invertido. Uhum. E fico pensando, né, poxa, né, ela já, não, eu sei que eu vou ter que dar fórmula. Mas não, então, gente, dá pra amamentar, né? Dá sim. Com certeza. Claro que pode ter um pouco mais de dificuldade nesse primeiro momento ali imediato. Mas não é uma regra de que por ser eu não posso. Não, bem capaz. Dá pra tua pergunta. Então, né? Obrigada. Ainda pensando na questão da inflamação, do engurgitamento mamário, né? Porque não adianta, desinformação tem muita, né? E acaba muitas mulheres passando por isso, né? E até para ajudar, e até para os nossos alunos que verem isso saberem orientar também corretamente. Né? Ah, quando uma mama tá ali com fissura, comecei com alguma medicação por orientação médica, obviamente. Eu devo parar de amamentar nessa mama? Como é que funciona? Essa mama tá proibida? Medicação, tu diz antibiótico, por exemplo. Isso. Digamos que o médico liberou que pode amamentar com esse antibiótico, porque sim, temos que cuidar isso, né, pessoal? Sim. Mas vamos falar sobre isso. Mas digamos que foi liberado.
não tem por que não amamentar. Já escutei isso também de: "Ah, estou com febre, Hum. não posso amamentar o meu bebê". Pode. "Ah, estou com mastite, não posso amamentar". Pode. Pode, deve amamentar, continuar a alimentação desse bebê por, seio materno. Posso amamentar tomando antibiótico para mastite? Pode amamentar, não tem problema nenhum. Só cuidar as medicações, mas se o médico indicou e ele sabe que essa mulher amamenta, então não tem por que deixar de amamentar. E isso vai inclusive ajudar ela, né, a aliviar essa mama, a desempedrar esse leite e resolver a situação tanto do engorduramento quanto da mastite. As pessoas têm medo de estar passando a inflamação para o bebê. Ah, No leite está livre de inflamação, pode amamentar. Importante. E agora que ela falou, pode aumentar. Até quando eu posso amamentar? então, gente, não tem uma regra, tá? O mínimo, né, aleitamento materno exclusivo é até 6 meses esperado. Mas eu posso amamentar até os 2 anos da criança sem problema nenhum, e se eu quiser mais, eu posso amamentar mais. Então, até os 2 anos é o preconizado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, Hum. porque vai trazer benefícios para essa criança mesmo ela já se alimentando, né. Mas se eu quiser prolongar um pouquinho mais, é o vínculo, é aquele aconchego, Uhum. não tem problema também, tá. E tem uma situação ainda nisso. E se eu gestar nesse meio do caminho lá, aqui, carinha, carinha, aqui é. Então, Como é que funciona, Natália? já escutei que deve-se parar com a amamentação. Ouvi também. Não, não tem necessidade. Ó, Não precisa parar de amamentar. O leite ele vai mudar o gosto e a consistência dele, né, por questão hormonal mesmo. E talvez o teu bebê mais velho, né, ele vá querer desmamar por essa diferença de gosto e de consistência. Mas não precisa parar de amamentar ele. E daí, quando vier o novo bebê, né, quando ele nascer, preciso parar? Não preciso parar. Existe uma coisa que se chama amamentação em tandem, que é tu amamentar 2 crianças de idades diferentes. E daí, vou deixar de amamentar o meu bebê menor? Não. Ele vai ter prioridade, Uhum. né, porque ele é o menor, tem amamentação exclusiva, mas, eu vou suprir as demandas dos 2. O meu leite ele vai se adequar ao menor. Mas não tem problema o maior mamar e não vai interferir em nada. Lembrando que o leite não acaba, que ele é demanda espontânea. Então, conforme eles vão mamando, eu vou produzindo a quantidade que vai suprir as demandas dos 2. Então ela vai conseguir amamentar os 2 porque ela vai a menos que tenha alguma contraindicação. Exato. É uma gravidez de alto risco, porque daí tem uma coisa, né, libera ocitocina para injeção do leite, e daí posso também liberar ocitocina que vai estimular o trabalho de parto prematuro. Então se é uma gravidez de alto risco e tem um risco de parto prematuro, aí talvez seja indicado pelo médico que se suspenda a amamentação do maior. Perfeito. Muito então, hein? Muito bem respondido. Até porque, né, eu lembro que no início da amamentação eu sentia cólica, né, que é comum já por essa liberação hormonal. Exatamente, porque e isso é tão importante a gente falar de amamentação já o assim que o bebê nasce, né, na primeira hora. Porque além da gente estar ofertando alimento para a criança, também pela liberação de ocitocina vai fazer a contração desse útero e ele vai regredir com mais facilidade. Uhum. É E perfeito, isso né. é perfeito, né? Perfeito A processo. fisiologia. E agora ela falando, me lembrei de outra pergunta, né? Tô, assim, ó, dessa questão da ocitocina, dessa hora ouro, me fez me lembrar da questão ter cesárea. Demora mais para descer o leite? Pode demorar sim. Hum. Pode demorar porque quando a gente tem um parto natural, o nosso corpo está preparado e ele vai mandar a ocitocina para fazer então o parto, né, trabalho de parto, e expulsar o bebê. E daí então tem todo um preparo do nosso corpo fisiologicamente. No parto cesárea, que a gente programou ele, né, ou que daqui a pouco foi uma cesárea de urgência, não tem esse preparo do nosso corpo. E ele vai demorar um pouquinho mais para entender que esse bebê não tá lá dentro ainda. Não está mais lá dentro. Então sim, pode demorar um pouquinho mais para descer. Pode demorar até 3 dias para descer o leite. E a gente fala, né, essa golden hour, né, essa hora é importante e o quanto isso voltou, né, porque
tinha um tempo que não estimulava essa amamentação, né, que essa primeira hora, muitas vezes a mãe nem tinha um vínculo com o bebê. Então, que bom que cada vez mais, eu acho que agora, né, isso tá preconizado até Tá voltando muito forte. Muito. para esse vínculo, né, esse momento, né, que faz tão bem pra mãe e para o bebê. Nossa, colocar o bebê ali pra ele buscar a mama. Uhum. Colocar ele pra ele procurar, pra ele até porque da ligeireza, né, ele vem com esse reflexo de sucção e ele vem com esse instinto de buscar a mama pra sugar. E que nem a Natália falou, né, no parto, normal, natural, o corpo está se preparando para aquele momento com a liberação dos ductos ali para amamentação. Na cesárea, pode levar até 3 dias. Como a gente pode para ir reduzindo isso? Com o estímulo precoce, Hum. com a hora mesmo na cesárea, tu logo colocar esse bebê pra amamentar. Porque, se eu não me engano, também a sucção ali estimula, não Você estimula e não só a sucção, mas o bebê em contato pele a pele com a mãe. A mãe olhando aquele bebê, ele ali pertinho dela, né, os 2 realmente pele a pele, vai estimular a ocitocina. E é a melhor coisa para estimular a ocitocina. Esse papo tá me dando uma saudade, né, porque ele é bebê, gente, esse queria ter só saudade da chorinha dele, agora faz tanto tempo que ele era um bebê. E esse papo tá muito bom, mas a gente tem alguns quadros aqui no nosso episódio, no nosso pod, e um deles é o Me Ajuda Sor. E Uhum. aí tem uma aluna que faz o curso técnico com a gente, e ela tem uma dúvida para passar, que a gente vai seguindo aqui. Vamos olhar. Oi, eu sou a Zaba, como já me de enfermagem, então gostaria de saber que se ela me aplicando somente. Boa pergunta, porque muita gente tem essa dúvida e vem muitos palpites assim: "Dá um chazinho, né, antes de dormir, dá água, ele tá com sede". Não, gente, não precisa. Até os 6 meses é aleitamento materno exclusivo. Claro que depois de 6 meses a gente vai começar a ofertar uma água, frutinhas, mas até os 6 meses, não. Só o leite materno. E ele vai saciar a sede do bebê, né, Uhum. ele tem ali, compostos para hidratação, para nutrição, para fatores imunológicos, gordura, tem tudo que o bebê vai precisar. Alimento completo. Completo. E pronto, né, sempre tá pronto, né. E a mais prática do mundo, né. E gratuito, né? Não Porque precisa preparar, bebê chorou, tá no meio da rua de fome, tu não precisa preparar a leva térmica, é só tirar o peito pra fora. é, Isso aí, amamentar. amamentem. E o quanto as mães estão, né, a gente observa, assim, que algumas vezes a gente vê mães com vergonha de amamentar em público, né? Aham. E o quanto isso também tá caindo, né? Hoje em dia é bonito ver amamentando. Nossa. Eu acho lindo a amamentação, mas muitas vezes a gente vê, assim, as pessoas aqui, né, meio escondidinha, a mãe não canta, Atrelado à vulgaridade, é. Então, Falei: vê. "Tem nada não". Nossa, é linda, é um vínculo incrível. E é de alimento, de amor, de totalmente errado de vulgar, assim, É não tem verdade. nada de vulgar. E que bom que isso tá saindo, né, e que as pessoas estão conseguindo olhar de uma outra forma para uma mãe amamentando. É o mínimo, tem cabimento mais esse tipo de Não, pensamento. não, não tem. E esse vínculo, né, do bebê com a mãe, a gente consegue ver logo no início, né, esse momento, essa primeira hora da mãe, do bebê. E como que fica o pai na história, né? Ótima pergunta, a gente estava falando que ele tem que participar raso, né. É um pouco mais difícil para o pai, se inserir nesse contexto, porque a mãe já tem ali as sensações do bebê dentro da barriga. Isso é muito forte para ela, né. E o pai não, o pai não tá sentindo nada, ele sente quando bota a mão na barriga da mãe, né, mas ele não está ele sentindo. Então para ele é um pouco mais difícil de se inserir em alguns momentos, né. É importante que ele supra as demandas da mãe, deixar ela confortável, alimentada, né, tranquila, não ficar brigando nesse momento, por exemplo, né, não é momento para isso. É o momento dele tentar se inserir de forma ativa. Então, dele participar do banho, das trocas de fralda, dele estar disposto a auxiliar essa mãe no momento da amamentação. Ele não pode dar o peito, né, Uhum. mas ele pode levar água para a mãe,
deixar ela confortável com travesseiros, ver se ela quer se alimentar, Pode fazer arrotar depois. pode fazer arrotar, trocar a fralda depois, enquanto a mãe descansa, então, né? Sim. Vai no banheiro, vai tomar uma água, vai dormir um pouco, coitada. É como a gente falou, né? Após a amamentação, o bebê relaxa, a mãe relaxa, é hora de trazer o copo d'água, porque lembra de, lembrar de se hidratar, comer algo gostoso, né? Lembrando da questão de restrição, de ir monitorando, se identificar algo, aí sim suspender. Ah, e é o apoio. Quando nasce o bebê, nasce a mãe, e que nem a Natália falou, o pai fica meio perdido ali. E aí trazer ele, por isso a importância do acompanhamento com profissionais, ser bem orientado. Eu sempre falo que é importante que o casal eles tenham uma boa comunicação, para que a mãe ela consiga Perfeito. falar para o pai quais são as expectativas dela nesse momento. Isso aí. Porque às vezes acham assim, ah, eu não preciso falar. Precisa, porque ele também está aprendendo. Ele não sabe o que que ele precisa fazer. Então dizer, olha, eu espero que tu faça isso, 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 e isso para me auxiliar nesse momento, né? E que ele esteja realmente ativamente inserido. E que ele também fale as expectativas, as dúvidas, as angústias, porque isso vai ajudar os dois a terem realmente uma parceria nesse momento do puerpério, que pode ser muito desafiador. Né? Importante comunicação. Comunicação, sim. Acho que se vocês têm um filho juntos, o mínimo é conseguirem se comunicar, né? Então, fica a dica. Galera, agora, né, vamos pular um pouquinho a etapa. Nasceu o bebê recém-nascido, e a mãe tem que voltar a trabalhar. Ah, lasqueira. Eu chorei tanto, tanto. Horrores. Como que eu faço para continuar amamentando meu filho? Eu vou tirar leite. Exata. Mas aí eu posso deixar quanto tempo esse leite? Boa pergunta. Eu posso deixar, né, pelo protocolo brasileiro, nós podemos deixar 15 dias no freezer Hum. e 12 horas na geladeira. Tá. Em temperatura ambiente, o ideal é que não se armazene. Por quê? Tá, em temperatura ambiente eu posso dizer assim, ah, pode ficar 2 horas ali, 1 hora, mas em que situação? Num calor, num frio, né? Então, o ideal é que não fique. Eu tiro da geladeira, vou descongelar em banho-maria, nunca no micro-ondas, porque ele vai perder as propriedades dele, que são sagradas, né? Uhum. E daí eu vou ofertar para o neném. Hã, e daí é interessante a gente falar, né, que pelo protocolo americano, é um tempo muito maior, assim, é discrepante o negócio. Pelo protocolo americano é 6 meses que pode ficar no freezer. Nossa. E daí eu acho demais. Era essa. Aham. 6 meses. Eu particularmente acho demais, por quê? Tu vai abrir o freezer pra pegar um frango, tu vai fechar, vai entrar calor, vai descongelar, vai faltar luz. É. E daí aquele leite todo que tu tá armazenando há um tempão vai se É. perder. Então, eu oriento a seguir o protocolo brasileiro de pediatria, que é 15 dias no freezer. Já tá bom, né? Eu acho que consegue se organizar, né? Fazer uma ordenha ali, né, organizadinha. E daí, a gente tem que lembrar de armazenar num frasco que seja de vidro, com tampa de plástico ou silicone, ou também tem aqueles saquinhos que dá para comprar, que também são ótimos para armazenar. Mas nunca num frasco aqueles de vidro tipo geleia com a tampa de metal, porque ele vai oxidar no refrigerador Hum, e vai enferrujar. aí não vai ficar legal. Não. E para ofertar esse leite, né? Tu falou, vai descongelar em banho-maria. Eu posso dar a mama. Eu não, né? Alguém, talvez na família, vai ficar rede de apoio. Dar a mamadeira, o bebê aumenta a chance de não querer mais mamar o peito? Nessa idade, não mais, tá? Não mais. Claro, se for uma segurança para mãe, ela pode ofertar no copo, na colher. Mas nessa idade, não tem mais essa confusão. É muito no início, onde ele tá aprendendo, né? Então pode facilitar descongelar. O ideal é que seja uma mamadeira, que ela tenha um furinho muito menor, né? Pra daí poder ofertar. Mais difícil. Exato, pra não ficar tão fácil. Não, Porque tem aquelas mamadeiras com o furo muito grande. Facilitar também. Não, É, e daí fica muito fácil. vem um fluxo muito grande, daí sim, ele pode fazer uma confusão de fluxo e de bico, né? Também vai muito da observação dessa situação. O bebê mamou na mamadeira e ele voltou para casa e ele deu uma recusada no peito, então vamos tentar ofertar num copo, numa colher, para ele não negar o peito. Então vai muito também da observação do contexto. E aproveitando, né, eu lembrei agora de uma coisa que você falou sobre, obviamente, tá, gente, não pode
tomar nada com álcool enquanto amamenta, mas eu já vi, e achei muito legal na época, assim, mas não comprei Cerveja preta, vamos falar da cerveja preta? depois. Mas eu vi um uma embalagem, enfim, que tu podia, no leite, medir a quantidade de álcool. E tem não sei se tu já ouviu falar, Já, umas fitinhas. umas fitas, isso. Que daí o que que eu quero, sei lá, eu tenho uma janta no sábado à noite, então eu vou tirar o leite 2 dias antes, daí naquele dia eu bebo e não amamento. E Cavo na aí pista. isso, e aí eu tenho que saber quando eu vou poder amamentar de novo, daí eu uso essa fitinha, boto o leite na fita, né. Sim, existe essa Eu fitinha, é super moderna, é bem legal, bem interessante, mas também tem uma tabela, né, conforme o Uhum. peso da mãe, conforme o quanto ela ingeriu e qual bebida ela ingeriu. Ah. Pra saber, ai, bebi um vinho, uma taça de vinho, quanto tempo eu preciso esperar para poder amamentar o meu bebê? Olha que sensacional de cinema aquela. Não usei isso, que só pesquisei, mas eu não nem vai Não tinha, né, ela não. acho que vai ter bastante gente interessada nesse pretendo, não é assim, né, gente? Tem todo um contexto. Segurança, não sei. Exato, tudo tem que ser com segurança. Eu sabendo que se eu amamentar, eu não posso imediatamente se o bebê eu não posso imediatamente amamentar, já é super necessário, né. E daí eu tenho a tabelinha ali, vou confirmar, posso ter as fitinhas pra ver se o meu leite tá com uma dosagem de álcool que não possa fazer mal para o meu bebê. Nossa, espantada com tudo que Nossa, é muita tecnologia. É muita tecnologia. E outra tecnologia que não é uma tecnologia, né, mas enfim, posso ser um pouco polêmica, os bicos de silicone. O que que a consultora diz sobre bicos de silicone? Gente, não gosto, porque o bico de silicone tu vai acoplar no peito, né, aí o bebê vai sugar com aquele bico, ok. Pode ser que nesse primeiro momento a mãe tenha uma fissura muito grande e que ela realmente não consiga nem pensar em amamentar por conta da dor. Aí, bico de silicone pode entrar na jogada até que esse mamilo cicatrize. Mas ele tem uma coisa que pode reduzir o fluxo de leite, porque o bebê ele não vai abocanhar bem no mamilo. E daí tem terminações nervosas ali que vão fazer, então, a mensagem de preciso mandar leite, precisa injetar mais leite. Então, pode diminuir o leite por conta disso. Além disso, para tirar esse bico de silicone, pode ser muito difícil, porque ele tem uma consistência diferente do peito, ele tem um tamanho diferente do peito, né? Que pode ser que o bebê opte por não mamar direto no mamilo da mãe. Então, pode ser muito desgastante para a mulher fazer essa transição ali de tentar ir tirando. Mas existe a possibilidade, sim, com uma boa orientação, né? De fazer a retirada desse bico de silicone. E às vezes é necessário. Ah, é uma coisa que pode prejudicar? Pode, mas às vezes é preciso, Uhum. porque é melhor que a mulher use o bico de silicone do que não amamente mais. Hum. Então a gente precisa ter um jogo de cintura para muitas situações na maternidade. Nada pode ser uma regra assim, fixada, sabe? Perfeito. E às vezes querer botar todo mundo no mesmo quadrado, a mesma regra, acaba diminuindo a adesão da amamentação, acaba se criando coisas que é desnecessárias. Essa mãe de funcionou pra mim, vai funcionar pra ti, né. Exato. De um filho para o outro, a gente não pode usar essa regra, né? De um filho para o outro, quanto mais de uma família para outra. Então não dá. Muito, muito interessante essa questão do bico de silicone. Eu tenho mais uma pergunta relativamente polêmica ainda, que é o uso de fórmula. Tá querendo com Eu só polemizando. Em que sentido? O uso de fórmula, talvez não seja tão polêmica, mas por exemplo, estamos mudando. a gente tá de boa. Vou usar fórmula não vou usar esse contexto. Dizer assim: "Ah, teu filho acorda muitas vezes de noite". Dá fórmula pra ele dormir, porque quando ele mama fórmula, obviamente a fórmula tem da durabilidade, uma saciedade maior. Sim. Então dá fórmula que ele dorme a noite toda, porque não é normal a criança acordar de madrugada. Já ouvi. Para não Então. incomodar de noite. A fórmula, claro, né, ela é mais pesada ali no estômago, ela demora mais tempo para ser digerida. Então, tanto que os bebês, geralmente, com fórmula, eles acabam tendo mais cólicas, né? Às vezes até uma constipação. Mas não acho legal para dormir a noite inteira da fórmula. A justificativa é ruim, né, Natália? A justificativa é ruim. Um bebê que ele é bem alimentado durante o dia,
fazendo mamadas efetivas, né, fazendo realmente a sucção nutritiva, ele não vai precisar mamar tanto de noite. Uhum. Então não tem essa necessidade de dar a fórmula. Ele precisa mamar, fazer cocô e xixi, brincar e dormir. É um Então ciclo que exatamente. Brincar, claro, né, conforme a idade dele, fazer atividades que estimulem sim. o desenvolvimento dele. Então, se eu não estimulei bem esse bebê durante o dia e se eu não amamentei ele bem durante o dia, ele vai acordar mais vezes de noite. Então, eu preciso fazer isso muito bem durante o dia para de noite ele dormir melhor. E o que que é aceitável dormir bem à noite? 3 horas? Não, tem crianças que dormem 6 horas. Com aleitamento materno. Aleitamento materno. Tem crianças que dormem 12 horas. Não tem uma regra. A criança vai dormir 12 horas, daí ele dormiu bem. Tá, mas ele dormiu 12 horas, acordou uma vez para mamar, tá super adequado. Acordou 2 vezes para mamar, tá adequado. Mas isso entra muito em conflito com o que está sendo para a mãe. Uhum. Como está sendo para ela? Ah, acordar uma vez está sendo horrível. Tá, então a gente tem que daqui a pouco rever o processo do dia, né? E organizar a rotina do dia para essa criança dormir bem de noite. Muita rotina, né? Criança é rotina. É rotina, precisa acordar no mesmo horário, dormir no mesmo horário, fazer uma rotina de sono. Porque eles gostam disso, eles precisam da rotina para eles aprenderem. Eles acostumam, né? Eles vão e tu vê assim, tu faz algo diferente, já desregula todo o processo. É um caos organizado. E lembrando outra coisa bem importante, a criança tem uma janela de sono muito baixa, sim, nos primeiros meses de vida, nas primeiras semanas e meses. Então, um bebê recém-nascido, ele aguenta no máximo 40 minutos acordado, que é o tempo. Mamar, fazer cocô, trocar a fralda. Às vezes nem dá tempo de brincar, voltar no tummy time, né? Não dá tempo porque ele já dormiu. Então, a gente não prolongar muito esse período acordado, porque eles começam a ficar irritados. E um bebê que fica irritado de sono, ele vai ter mais dificuldade de dormir. Uhum. Quando a gente fica muito agitado, muito eufórico, com muito sono, muito cansados, é mais difícil induzir o sono. Uhum. Eles ficam irritadinhos, né? Pode entrar até no efeito vulcânico do sono, que é quando ele fica chorando inconsolável e ele não vai conseguir se acalmar com facilidade por questão de cansaço. Olha aí, quando chega a visita, que ficam forçando a criança a ficar acordada, vou dizer, ó, é o vulcânico agora, que eu sei dar uma. Galera, vocês fizeram, vamos ajudar a parar essa erupção aí, né? Aquele choro, eu lembro que aquele choro que a gente já não sabe mais o que fazer, a gente, ó, aguenta, mais desesperador, né? Ah, não, tem que respeitar as etapas. Então, né, seguindo, a gente tem um quiz no nosso segundo quadro, que ele é bem básico, assim, de verdadeiro ou falso, com perguntas que a gente ouve por aí e que a gente quer saber se é realmente verdade, se é falso, ou às vezes, né, não tem um certo. Talvez pode ser um depende da tua resposta. E a gente vai dando sequência. Cada uma vai lendo um, começando pela Kari. Vamos lá, vamos começar comigo. Algumas coisas até já conversamos, né? Mas vamos resgatar aqui pontualmente. Primeira, a amamentação exclusiva até os 6 meses de idade é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde? Com certeza! É uma super recomendação. A melhor, né? E deve-se fazer amamentação exclusiva até os 6 meses. Mas, lembrando, né, que a gente tem uma dificuldade no Brasil, que é a licença maternidade. Como é que eu levo amamentar o meu bebê até os 6 meses, se a licença é de 4? Não É. fecha, né? É matemática. Fecha. Ah, tiro 30 dias de férias, fico 5 meses, ainda temos um. Uhum. Estamos precisando evoluir em algumas coisas ainda, né? 2. Amamentar causa dor intensa e é sempre desconfortável. Então, falso, tem alguma coisa errada nessa amamentação. Não dói. É prazeroso, é gostoso. Ai, fica olhando aquela carinha no peito, sugando. É a melhor coisa da vida. Lembrando que a amamentação é emoção e técnica, né? Se alguma coisa não está certa, tem que buscar corrigir. Terceira aqui, amamentar pode prevenir certas doenças para o bebê, como infecções e problemas respiratórios? Pode sim. E também pode prevenir doenças para a mãe. Olha aí, Exatamente. demos um upgrade aqui nessa pergunta aqui, Pode prevenir doenças para a mãe e para o bebê. Para a mãe, assim, questão de AVC, problemas do coração. E para o bebê,
respiratórios, né? Principalmente respiratórios, Uhum. mas entre tantas outras doenças, porque a mãe vai estar passando todos, né, os anticorpos ali que ela já adquiriu ao longo da vida para o bebê. Anticorpos prontinhos, né? E Prontinho. o bebê não precisa nem É só trabalhinho de sugar. exatamente, não precisa adoecer para ter aquele anticorpo. E eu acho que vem mais um upgrade aí. A amamentação também oferece benefícios para a saúde mental da mãe, reduzindo o risco de depressão pós-parto? Com certeza, com certeza. Previne depressão pós-parto e a mãe ela se sente, assim, agradecida por esse momento, né, ela cria nesse vínculo ali com o bebezinho, um momento dos 2. E é muito bonito por isso, né. Uhum. Muito bem. Se o bebê não mamar bem logo após o nascimento, isso pode afetar negativamente a produção de leite da mãe? Mamar bem. Definimos, então, mamar bem. Definimos mamar bem. Mamar bem logo após o nascimento, a mãe talvez não tenha o colostro, né, ainda não tenha descido o leite. Então, ele não ir para o peito na primeira hora pode interferir, né, Uhum. na descida do leite, Certo. porque ele precisa fazer a sucção, né, para estimular essa ocitocina. Mas não, não Então, temos a essa não foi a pergunta. Vamos Ela ficou meio estranha. ó, vamos pensar, mas eu acho que tu se saiu bem ali na resposta. Porque olha só, E mamar bem é muito relativo no primeiro momento. se o bebê não mamar bem logo após o nascimento, e a gente falou aqui que leva 10 dias para ele aprender a nanar adequadamente. E que sim, agora, só que a gente tem que botar no peito para estimular o leite, Exatamente. né? Se ele não mamar bem, não quer dizer que não vá Ele já crescer. começou o processo. Exato. Ele precisa começar a tentar extrair o leite daquela mama. O fato da gente não insistir nesse processo já sinto que pode interferir. Eu ofertar de imediato uma fórmula na mamadeira, eu acho, né? Eu imediatamente decidi, então, definir que não tenho leite e não vou amamentar. Uhum. O meu mamilo é invertido, aquela história que a gente falou, não vai nem tentar. O mamar bem é muito difícil aí tu pesar, sabe? Ele não vai mamar de encher a barriga. Na verdade, o estômago do bebê é uma cereja. Hum. No início, quando ele nasce. Com 10 dias, vira um ovo de galinha. Então, assim, Sim, muito a galinha. pequeno, né? É Ele não precisa de grandes quantidades. E daí vem aquela ilusão de que eu preciso ter uma grande quantidade. Nossa, os peitos saírem jorrando leite. E não é assim. Então, o que fica é, mame o que vier. Exato. Cara, por isso que cada gota importa, né? A gente fala que cada gota leite materno importa. É, muito ótimo, excelente. A ela respondeu nessa última, a amamentação pode ajudar a reduzir o risco de câncer de mama e de ovário para mãe. Também pode ajudar a reduzir o risco. Por isso que amamentem, por favor. Amamentem. E deixa eu te perguntar, agora a gente falando em amamentem, né? E as mães de UTI neo? Né, Boa. agora veio na minha cabeça Sim. esse processo, né, muitas vezes prematuros, muitas vezes com alguma enfermidade. Como que fica essa mãe? Ela pode retirar o leite, esgotar? Deve retirar o leite e fazer então a extração. Uhum. Orientado, né, que seja a cada 3 horas ela ir fazer essa extração, com a bomba extratora, que seja uma bomba adequada para fazer uma real extração desse leite. Normalmente os hospitais já oferecem. Eles ofertam exatamente, para o bebê não perder esses nutrientes que vai ter no leite materno. E também para a mãe não perder a produção. Uhum. Porque muitas vezes a criança fica ali 20 dias, se a mãe não ordenha, ela vai acabar não tendo mais uma produção adequada de leite, vai ser muito difícil de voltar a ter. O famoso leite secou, né? E eu fico imaginando, né? Porque para mãe com o bebê a termo, aquele que nasceu no tempo certinho, amamentar tem aquela questão que nós falamos inúmeras vezes aqui do prazer, do aconchego, né? Que vocês se derreteram quando lembraram dos seus, né? Imagina para a mãe da Nel, né? O desafio que é manter esse estímulo dela, sem ter o bebê dela no colo, sem ter essa troca pele a pele com o seu bebê. Ressignificar isso é muito importante para essa mulher, né?
e o bebê receber então o leite para o desenvolvimento dele, talvez por sondinha, É. que a gente sabe que às vezes tem uma imaturidade do bebê, né, do sistema gástrico, né, exato. E aí a gente precisa usar de insumos médicos ali, né, de dispositivos médicos como a sonda. Mas agora puxando esse assunto me fez pensar de como para essa mulher deve ser mais difícil, né, o Muito apoio. mais desafiador e é importante que ela tenha uma rede de apoio e, se ela tiver a oportunidade, inclusive um psicólogo que possa dar esse suporte, né? Porque uma mulher, no momento que ela está gestando, ela espera que seja tudo perfeito. Ela não espera que seu bebê vai precisar ir para uma UTI neo. Então, só esse fato do bebê ir para a UTI neo já gera um impacto muito grande. Então, ela tem que trabalhar essa questão do meu filho estar na UTI, ela tem que trabalhar a coisa de extrair o leite com a bomba extratora, que o mamilo vai estar sensível e pode ser muito difícil e doloroso, Uhum. né? Porque não tem uma pega e posição. E A bomba extratora é mais dolorida. e também aquilo que a gente tinha comentado, né, quanto mais o bebê suga, mais ela produz. Quando ela fica tirando com a bomba, é aquela quantidade, então é normal que ela tenha menos também, né. Tem, também. Porque não tem a liberação da ocitocina, que vai ali de encontro com o bebê no colo, ela olhando pele a pele. Muito disso, né? A emoção muda, né. A emoção. Mas vale não deixar, né, de amamentar. Mesmo com essas situações adversas, enfim, continuar com o processo que vale muito a pena, né. Significar para ela que ele Vixe, igual tu tinha falado, até porque tem todo período no pós, né. Muitas vezes o bebê dá alta, um baixo peso, né, dá alta, vai pra casa e a mãe tem que esse processo. Então, Sim. às vezes é difícil, mas é válido, né. E vocês sabiam que o leite do bebê prematuro, ele é diferente não, na composição? tá brincando comigo, é verdade? Diferente. Ele Conte-me. tem mais calorias e mais anticorpos para que esse bebê consiga resistir à prematuridade. Olha a perfeição, né. O nosso organismo é muito perfeito. Barbaridade. A gente podia falar dessa perfeição, assim, horas, né, porque é diz, né, Tá aprendendo, não sinto Foi. esse tempo passar aqui com vocês. né. Nath, a gente já tá indo pro fim, né, passou, ó, tá, ainda tem um pouquinho, calma pessoal. Mas eu acho que é bem importante a gente falar sobre a importância de uma consultoria de amamentação, que a gente vê Mas tanto, né, hoje, quanto muda, muitas vezes, a experiência da mãe. E totalmente. tu atuando como consultora, se quiser passar algum relato, enfim, de situações que o quanto vale, né. E tu comentou: "Ai, quando eu fui mãe, eu não quis pagar uma consultora". Mas agora sendo consultora, né, esse outro lado, como que é? Então, eu pego 2 nichos então, né, eu pego o pré e o pós. Quando eu pego só o pós, eu vejo que tem uma insegurança maior, ali uma dificuldade maior na amamentação. Nos casais ali, nas duplas, né, de mãe e bebê, que eu peguei o pré e o pós, eu noto que flui muito mais rápido e fácil para a mãe, sabe? Não tem grandes problemas, porque ela já sabe o que esperar, já sabe como manejar as situações, sabe a importância de posicionar bem, que pode ter alguma fissura. Como que eu vou tratar essa fissura? Pegue posicionamento, uma laser terapia, né? Vou olhar o meu bebê, tentar entender o que está acontecendo quando ele está chorando. O que que é a laser terapia? Só para quem tá ouvindo e diz: "Que laser é esse?" Exato. Laser terapia é uma nova tecnologia que não é tão nova assim, né? Mas que agora está se buscando novos conhecimentos sobre ela. É uma luz que ela vai auxiliar ali tanto na cicatrização, quanto diminuição da inflamação, quanto também na organização, daqui a pouco quando a gente fala de mama, na organização desse leite ali, né? Para que ele flua com mais facilidade. Hum. Quando a gente faz a consultoria, é todo um combo, né? Então, eu não vou focar só na mama, mas também vou olhar o bebê, vou olhar cesárea ou episiotomia. Então, a gente coloca o laser na mama para cicatrizar, para diminuir a dor, porque ele também é analgésico. Analgésico não que nenhum comprimido, tá? Mas ele vai diminuir a sensibilidade. Bacana, não tinha isso realmente. Exato. Vai diminuir a inflamação ali, então os dutos que estavam muito grandes, eles vão desinflamar, vão ficar menores. Além disso, se coloca também isso na ferida operatória, né? Para ajudar na cicatrização, diminuição do edema, das aderências.
E quem acompanha, por exemplo, alguém fazendo laser terapia, principalmente na mama com fissura, uma aplicação, Já gente, muito resultado, meu Deus. não precisa nem esperar 10 anos para um estudo sair, a gente já evidencia na Pois é, Lisa, que eu adoro de, assim, ver, no momento que eu tô aplicando laser, então tu aplica no mamilo que está prejudicado, né, e tu também aplica no entorno da mama, para auxiliar, então, esse leite desinflamar ali os dutos e os alvéolos. No momento que eu tô aplicando laser, o leite começa a escorrer, mas escorrer, porque realmente, não que seja instantâneo, mas no imediato ele já começa a se organizar. Muito bacana, vale todo o investimento, né, Luiz? sem dúvida, sem E dúvida. eu acho que é bem bacana, porque tu fala, né, tu cuida da mãe e tudo mais, mas muitas vezes o antes, né, que esperar quando você está esperando, né? Exato. Então acho que clareia, facilita, principalmente para pais de primeira viagem, né, eu acho que é bem bacana E é pra gente conseguir empoderar o pai também, que Uhum. fica pensando: "Meu Deus, onde é que eu vou entrar, né, quando que eu nasceço?". Muito bem. Papéis e responsabilidades, né, cada um já sabe aonde é o seu papel, Que onde flui. Exato. Não é fácil? Sempre? Não, mas Não. E mesmo com consultoria, com o conhecimento, vai ter dias que vão ser muito desafiadores. E é natural. faz parte do processo, né? Exatamente. Para finalizar, Nath, a gente queria ver se tem alguma dica de livro, de série, de filme, enfim, algo que tu diz: olha, gostei muito desse episódio, gostei do tema, Uhum. quero me aprofundar. Tem sim. Tem um filme e uma série que eu gosto muito. Tem a Supermães, que é uma série que tem na Netflix disponível, e ele fala, na verdade, não só da amamentação, mas fala todo o processo da maternidade, né, de uma forma muito leve, assim, muito cômica até. E por vezes até o retorno do trabalho, ela vai lá extraindo leite durante o trabalho. Então é muito, assim, gostosa a série nesse sentido. E tem o Renascimento do Parto, que ele fala de uma maneira mais técnica, né, mas mostra então também o parto, a amamentação, o quanto é importante a hora de ouro, né, que eu gosto muito, é riquíssimo, assim, tem 3 filmes, e que são essenciais para quem gosta dessa área, né. Eu já passei um em sala, eu lembro, com Nossa, Maquiado. É muito bacana. hum. Então, assim, eu acho que o papo foi ótimo. A hora passou assim, muito rápido, voando. Acho que sanou muitas dúvidas. Queria agradecer mais uma vez a tua presença, Natália. A gente adorei, foi muito válido. Agradecer a Karen, também cheia de dúvida. Ah, mas doce eu vou. E eu vou deixar esse momento, se tu quiser fazer uma fala final, passar o teu Instagram daqui a pouco. Ah, eu quero uma consultora. Perfeito! Sim, acho que é super válido, então, a consultoria de amamentação, tanto no pré quanto no pós. E eu gosto de levar isso de uma maneira muito leve, assim, muito humana, sabe. Eu acho que a Natália mudou muito depois da maternidade, né, e esse lado mais empático tem que vir em todos os atendimentos quando a gente fala de mãe e bebê. Então eu vou deixar meu arroba, né, meu Instagram, é naate, com Y, P Barros. Me sigam lá, tô sempre renovando os conteúdos e trazendo coisas bem, interessantes, assim, para o público materno infantil. Eu já sigo faz um tempo, porque eu conheço já faz um tempo. também já sigo. Já seguimos, que ela seguiu lá. Então, né, vamos finalizando aqui de novo. Muito obrigado, muito obrigada pela participação. E aí, hoje encerramos o último episódio da nossa temporada, né, sobre saúde. Espero que vocês tenham aproveitado muito, tirado muitas dúvidas. E sempre que precisar, os episódios seguem disponíveis aqui no YouTube. Certo, gente? Obrigado e tchau.